Meu filho e minha nora, Ethan e Chloe, me levaram a um hotel 5 estrelas pela primeira vez. Ficamos o fim de semana inteiro. Mas aí ele disse, obrigado pela estadia, mãe, e fugiu, me deixando sem dinheiro para pagar a conta. De repente, a recepcionista idosa saiu de trás do balcão e perguntou, a senhora é filha do Sr. Arthur? Trabalhei para o seu pai durante 33 anos. Antes de falecer, ele me disse, entregue este envelope à minha filha quando a vir. Quando abri o envelope, fiquei sem palavras, pois meu filho havia planejado tudo isso desde o início. E o que descobri dentro mudou minha vida para sempre. Deixe-me contar como cheguei a esse momento de pesadelo. 2 semanas atrás, Ita me ligou com uma voz que eu não ouvia desde que ele era menino, animada, carinhosa, como se ele realmente se importasse. Mãe, quero te levar a um lugar especial. Eu e a Chloe queremos te agradecer por tudo que você fez por nós. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o telefone. 66 anos de vida, trabalhando em silêncio, criando aquele homem com minhas próprias mãos calejadas, e eu nunca, jamais, tinha ouvido palavras como aquelas saírem da boca dele. Reservei um hotel incrível. 5 estrelas. Mãe, você vai ter sua própria suíte. Spa, restaurante gourmet, tudo incluído. É o seu presente. Você merece. Fechei os olhos e as lágrimas rolaram sozinhas. Pensei que finalmente, depois de tantos anos de sacrifício, de noites em claro limpando casas de outras pessoas, de joelhos machucados esfregando o chão para pagar a faculdade, meu filho me viu. Ele me valorizou. Ele me amou. Que tolo eu fui. Na manhã de sexta-feira, Ethan e Chloe me buscaram em um carro preto reluzente. Ela usava um vestido cor de champanhe que provavelmente custava mais do que meu aluguel por 3 meses. Ele usava óculos de sol caros e aquele sorriso perfeito que sempre tinha quando queria alguma coisa. Mas eu não sabia disso naquele momento. Eu apenas vi meu filho, bem-sucedido, elegante, finalmente orgulhoso da mãe. O hotel era um palácio. Colunas de mármore imponentes, pisos tão claros que se podia ver o próprio reflexo, lustres de cristal que pareciam derramar luz dourada. O aroma de jasmim e madeira nobre pairava no ar. Eu nunca tinha pisado num lugar assim. Senti-me pequena, deslocada com meu velho vestido marrom e meus sapatos gastos. Mas Ethan pegou meu braço e sussurrou, relaxa, mãe. Você é tão importante quanto qualquer um aqui. Chloe sorriu ao meu lado, perfeita, maquiada como uma modelo de revista. Carol, você vai adorar a suíte. Tem vista para o jardim, banheira de hidromassagem, tudo. Sua voz era doce como mel envenenado, mas eu não sabia disso. Eu só sentia gratidão, felicidade, aquela sensação calorosa no peito, pensando que talvez, só talvez, minha vida estivesse finalmente melhorando. A suíte era maior que meu apartamento inteiro. Uma cama enorme com lençóis brancos que pareciam nuvens, janelas gigantes com vista para um jardim cheio de flores vermelhas e amarelas, um sofá cor creme onde 3 pessoas podiam dormir, e o banheiro, meu Deus, o banheiro tinha azulejos cor de pérola, espelhos com luzes douradas, toalhas tão macias que davam vontade de chorar. Sentei-me na cama e toquei os lençóis com as mãos trêmulas. Isto era real, meu filho me trouxera até aqui. Ele me amava. O fim de semana foi um sonho. Cafés da manhã com frutas exóticas que eu nunca tinha experimentado. Refeições no restaurante onde os garçons me tratavam como uma rainha. Ethan pediu vinho. Chloe deu sua risada cristalina, e eu me senti parte de algo belo. Pela primeira vez em décadas, não pensei em dívidas, em contas, na dor nas costas. Só existiu aquele momento de falsa paz. No sábado à noite, jantamos no terraço do hotel. As luzes da cidade brilhavam ao longe como estrelas cadentes. Ethan ergueu a taça e disse, a você, mãe, por tudo que você sacrificou por mim. Chloe bateu palmas. Eu chorei. Fizemos um brinde. E enquanto o vinho doce descia pela minha garganta, eu não sabia que estava engolindo a minha própria destruição. No domingo de manhã, Ethan me disse para descer até o saguão às 11 horas. Vamos fazer o check-out juntos, mãe. Não se preocupe. Desci na hora marcada com minha pequena mala e o coração cheio de alegria. Ele e Chloe já estavam lá conversando com a recepcionista loira. Aproximei-me sorrindo. Ethan me viu,
me abraçou forte e sussurrou: "Obrigado pela estadia, mãe." Foi um fim de semana inesquecível. Então, colocou a conta nas minhas mãos, $11.000, e saiu. Eles se afastaram lentamente, como se estivessem passeando em um parque. Ethan com as mãos nos bolsos, Chloe com sua bolsa de grife pendurada no ombro, ambos rindo baixinho e cochichando coisas um ao ouvido do outro. Eu os vi atravessar as portas de vidro, entrar naquele carro preto reluzente e desaparecer no trânsito matinal. Assim, de repente, como se nada tivesse acontecido, como se eu não fosse a mãe dele, como se os últimos 3 dias não tivessem existido. Minhas pernas pararam de funcionar. O papel com a conta tremia tanto nas minhas mãos que os números ficaram borrados. $11.000. Eu ganhava $800 por mês limpando casas. $11.000 era mais do que um ano da minha vida trabalhando até eu quebrar as costas. E meu filho sabia disso. Ele sabia exatamente quanto eu ganhava, quanto eu tinha, quanto eu não tinha. Ele sabia que eu não podia pagar isso. Eu jamais conseguiria. A recepcionista loira pigarreou delicadamente do balcão. "Senhora, vai pagar em dinheiro ou com cartão?" Sua voz era gentil, profissional, mas havia algo em seus olhos, pena. Ela estava assistindo à minha humilhação em tempo real e tentando ser educada. Abri a boca, mas nenhum som saiu, apenas um suspiro sufocado, como se alguém tivesse me dado um chute no estômago. Ao meu redor, o saguão ainda fervilhava de vida. Um jovem casal ria junto à fonte de mármore. Um homem de terno falava ao telefone em inglês, gesticulando com a mão livre. Uma família com crianças pequenas arrastava malas em direção ao elevador. Todos vivendo suas vidas normalmente enquanto a minha desmoronava diante de seus olhos. Senti o rosto queimar, uma humilhação pura me percorrendo como fogo líquido. Eu não tenho. As palavras saíram quebradas, quase um sussurro. A recepcionista inclinou a cabeça, aguardando, enquanto suas unhas rosadas tamborilavam suavemente no teclado. "Senhora, se houver algum problema, posso chamar o gerente." Problema? Uma palavra tão pequena para descrever o abismo em que eu acabará de cair. Meu filho me abandonou em um hotel de luxo sem ter como pagar. Ele me usou. Ele me trouxe para cá sabendo exatamente o que ia fazer, planejando tudo, e até gostando. Lágrimas começaram a cair sem permissão, grossas, quentes, carregadas de raiva e vergonha. Os convidados começaram a me olhar, alguns com curiosidade, outros desviando o olhar rapidamente, constrangidos por presenciarem algo tão íntimo e doloroso. A recepcionista ficou nervosa. "Senhora, por favor, acalme-se. Vamos resolver isso." Mas sua voz soava oca. Não havia solução. Eu não tinha $11.000. Nem mesmo meu mal tinha dinheiro para passagem de ônibus para voltar para casa. De repente, ouvi passos lentos e arrastados sobre o mármore, passos de alguém mais velho. Levantei os olhos marejados e vi uma senhora idosa saindo de trás do balcão. Ela devia ter mais de 80 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque, rugas profundas que contavam décadas de histórias e olhos cor-de-mel que me fitavam com uma estranha intensidade. Ela vestia o uniforme do hotel, mas o dela era diferente, mais antigo, como se usasse o mesmo tecido há 30 anos. Ela se aproximou de mim com passos curtos, porém firmes. A recepcionista loira olhou para ela, surpresa. "Beatrice, você não precisa." Mas a velha senhora ergueu uma mão enrugada, silenciando-a. Beatrice, esse nome não me dizia nada naquela época. A velha parou na minha frente, tão perto que eu podia sentir seu suave perfume de lavanda e tomilho. Ela estudou meu rosto como se estivesse procurando algo específico. Seus olhos percorreram minhas feições com uma mistura de espanto e tristeza. "Você é filha do Sr. Arthur." Sua voz era rouca, mas firme. A pergunta me atingiu como um soco no peito. "Arthur, meu pai." Fazia mais de 30 anos que ninguém pronunciava esse nome na minha frente. Ele havia morrido quando eu tinha 35 anos, me deixando sozinha com uma criança pequena e sem herança, apenas com vagas lembranças de um homem sério que trabalhava demais e falava pouco. Sim, eu sou filha dele." Minha voz saiu embargada, confusa. Como essa mulher sabia quem era meu pai? Beatrice fechou os olhos por um instante, como se estivesse reprimindo uma enorme emoção. Então os abriu,
e uma única lágrima rolou por sua face enrugada. Trabalhei para seu pai durante 33 anos. Desde os meus 20 anos até o dia em que ele morreu. O saguão pareceu congelar. Os sons se tornaram distantes. Só existiam ela e eu naquele momento suspenso. Seu pai era um grande homem, difícil, exigente, mas grande. Eu era governanta na casa dele. Eu limpava, cozinhava, cuidava das coisas dele. Sua voz tremia a cada palavra, carregada de um peso que eu não compreendia. Antes de morrer, ele me chamou para sua cama. Estava muito doente. Mal conseguia falar. Pegou minha mão e me disse algo que nunca esqueci. Beatriz enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um envelope amarelado, dobrado e desgastado pelo tempo. Os cantos estavam gastos. A tinta na frente estava quase apagada. Mas lá, com uma caligrafia trêmula, estava meu nome, Carol. Ele me disse: Bate, um dia minha filha virá aqui. Ela estará sozinha. Ela estará perdida. Quando você a vir, dê isso a ela. É a única coisa que posso dar a ela agora. Ela estendeu-me o envelope com as mãos trêmulas. Eu o encarei, sem ousar tocá-lo. Ele sabia que eu trabalharia aqui. Ele me contratou neste hotel há 30 anos. Ele me disse para esperar, que um dia você viria. E aqui está você. Sua voz embargou completamente. Depois de 33 anos, finalmente posso cumprir minha promessa. Peguei o envelope com os dedos dormentes. Era pesado, havia algo sólido dentro, algo mais do que papel. Abri devagar, sentindo cada segundo esticar como borracha quente. Dentro havia uma carta dobrada e uma velha chave de metal enferrujada. A chave tinha um número gravado, 447, e pendurada nela havia uma pequena etiqueta de couro com o endereço escrito à mão. Desdobrei a carta, a letra do meu pai, aquela caligrafia inclinada de que me lembrava das poucas vezes em que ele assinou documentos em casa. As palavras me atingiram como pedras. Carol, se você está lendo isto, é porque finalmente descobriu que nada em nossa família era o que parecia. Perdoe-me pelos segredos. Perdoe-me por tê-la deixado sem explicações. Esta chave abre um depósito no endereço que Beatriz lhe dará. Lá dentro, você encontrará a verdade sobre quem eu realmente era e sobre quem você é. Vá sozinha. Confie apenas em si mesma. Seu pai, Arthur. Li a carta 3 vezes seguidas, mas as palavras ainda não faziam sentido. Segredos, verdade, quem eu realmente era, cada frase era um enigma envolto em névoa. Meu pai era um homem quieto e trabalhador, que saía cedo e chegava tarde em casa. Ele nunca falava sobre o trabalho. Nunca compartilhava nada da vida pessoal. Quando ele morreu, eu esperava alguma pequena herança, algo para me ajudar a criar o Ethan. Mas não havia nada, apenas dívidas que tive que pagar vendendo os poucos móveis que restaram. E agora, 30 anos depois, uma chave enferrujada e uma carta me dizendo que tudo não passava de uma mentira. Olhei para Beatriz. Ela me observava com aqueles olhos cor-de-mel, repletos de algo que parecia misturado com urgência. O que tem naquele depósito? Minha voz soou mais forte do que eu esperava, rompendo o silêncio denso ao nosso redor. Beatriz balançou a cabeça lentamente. Não sei. Seu pai nunca me disse. Ele apenas me pediu para lhe entregar isto quando a viu perdida e sozinha. E aqui está você. Olhei novamente para a etiqueta de couro pendurada na chave. O endereço estava escrito com tinta preta desbotada, Rua Industrial 447, Unidade de Armazenamento 12, Lado Leste. Eu conhecia aquela área. Era uma parte abandonada da cidade, cheia de armazéns antigos e ruas esburacadas onde ninguém ia depois de escurecer, um lugar escuro e esquecido, perfeito para esconder segredos que você não queria que ninguém descobrisse. Senhora, e a conta do hotel? A voz da recepcionista loira me trouxe bruscamente de volta à realidade. Ela ainda estava lá, segurando aquele papel com $11.000 que eu não tinha como pagar. A humilhação me atingiu novamente. Mas agora havia algo mais: raiva. Uma raiva fria e cortante que crescia em meu peito como gelo cortante. Meu filho fez isso comigo. Ele me trouxe aqui sabendo exatamente o que ia acontecer, planejando tudo.
Beatrice se virou para a recepcionista com uma autoridade que eu não esperava de alguém tão idosa. Eu cuido da conta da senhora. Coloque no meu nome. Pagarei em parcelas descontadas do meu salário. A recepcionista abriu a boca para protestar, mas Beatrice a silenciou com um olhar. Seu pai salvou minha vida inúmeras vezes. Isso é o mínimo que posso fazer por sua filha. Eu não sabia o que dizer. As palavras ficaram presas na minha garganta. Essa mulher, essa estranha que guardou um segredo por 3 décadas, estava pagando a minha dívida, uma dívida que meu próprio filho havia criado para me destruir. Não posso aceitar isso. Beatrice pegou minhas mãos nas suas, enrugadas e frias. Sim, você pode, e você vai. Mas primeiro, você vai até aquele endereço. Você vai abrir aquele depósito e vai descobrir por que seu filho fez o que fez. Suas palavras me causaram arrepios. O que você quer dizer? Beatrice apertou minhas mãos com uma força surpreendente. Seu pai me contou algumas coisas antes de morrer, coisas sobre sua família, sobre segredos que ele manteve enterrados a vida toda. E ele me disse que um dia alguém viria em busca dessa verdade, alguém do seu sangue. Mas eu não esperava que fosse você quem precisasse dela. Eu esperava que fosse outra pessoa. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem mais sabia disso? Beatrice soltou minhas mãos e deu um passo para trás, como se dissesse que a próxima parte lhe custará esforço físico. Seu filho esteve aqui há 6 meses. Ele perguntou por mim. Disse que estava pesquisando a vida do avô para um projeto de família. Eu lhe disse que havia trabalhado para o Sr. Arthur, que o conhecia bem. Ele me fez muitas perguntas, muitas mesmo, sobre propriedades, sobre dinheiro, sobre heranças. O mundo desabou sob meus pés. Ethan estivera aqui. Ele conversara com Beatrice. Ele pesquisara sobre meu pai 6 meses atrás, 6 meses planejando isso, planejando me trazer aqui, me humilhar, me deixar sem nada. Mas por quê? O que ele havia descoberto que eu não sabia? O que você disse para ele? Minha voz era quase um sussurro trêmulo. Beatrice baixou o olhar, envergonhada. Eu disse a ele que seu pai tinha propriedades, que havia deixado algumas pendências. Não dei detalhes, mas foi o suficiente. Vi como os olhos dele brilharam, pura ganância. E eu soube que tinha cometido um erro. Senti náuseas. Meu filho tinha vindo até aqui. Ele havia manipulado aquela velha para obter informações. E então ele havia planejado tudo isso, a viagem para o hotel, os luxos, os sorrisos falsos, tudo para me deixar arrasada enquanto procurava o que meu pai havia escondido. Preciso ir até aquele depósito. As palavras saíram firmes, carregadas de uma determinação que eu nem sabia que tinha. Beatrice assentiu lentamente. Vá agora, antes que ele chegue lá primeiro. Porque se Ethan descobrir onde é, ele não deixará nada para você. Saí do hotel atordoada, a chave apertada na mão até o metal cortar minha pele. O sol do meio-dia bateu no meu rosto, cegando-me por um instante. A cidade continuava girando, indiferente à minha dor. Carros passavam em alta velocidade. Pessoas caminhavam apressadamente. Vendedores ambulantes anunciavam seus produtos aos berros, e eu apenas fiquei ali parada, segurando uma chave enferrujada e uma verdade que eu ainda não compreendia. Peguei um ônibus para o lado leste. A viagem durou quase 1 hora. Sentei-me à janela, observando a cidade mudar de prédios limpos e modernos para construções antigas com grafites e janelas quebradas. As ruas ficaram mais estreitas, mais sujas e mais perigosas. Quando cheguei ao meu ponto de parada, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e violeta escuro. A Rua Industrial 447 era exatamente como eu me lembrava de décadas atrás, uma fileira interminável de galpões de metal enferrujados, com portas corroídas e enormes cadeados. Alguns tinham janelas quebradas, outros estavam completamente lacrados. Ervas daninhas cresciam entre as rachaduras do asfalto. Lixo se acumulava nos cantos. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo latido distante de cachorros. Caminhei devagar, contando os números nas portas. Depósito 8, depósito 9, depósito 10. Meu coração batia tão forte que eu conseguia senti-lo na garganta. Finalmente, cheguei.
Depósito 12, uma porta de metal cinza escuro, mais alta do que eu, com um cadeado enorme que parecia intocado há décadas. Grossas teias de aranha pendiam dos cantos. Poeira cobria cada centímetro. Tirei a chave do bolso. Minhas mãos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para conseguir encaixá-la na fechadura. Quando finalmente entrou, o metal rangeu com um som agudo que me arrepiou. Girei a chave devagar. A fechadura abriu com um clique seco que ecoou no silêncio. Retirei o cadeado e deixei-o cair no chão. Depois, com as 2 mãos, empurrei a porta. Ela abriu lentamente, rangendo como se estivesse gritando de dor. Uma lufada de ar frio e úmido veio de dentro, trazendo consigo o cheiro de umidade, metal enferrujado e algo mais, algo antigo, algo que esperava ser descoberto há 30 anos. Olhei para dentro. Escuridão total, apenas sombras dançando na penumbra. Apalpei meu celular, liguei a lanterna e dei o primeiro passo em direção à verdade que meu pai havia enterrado. E o que vi lá dentro me fez entender que minha vida nunca mais seria a mesma. A luz do meu celular cortava a escuridão num feixe trêmulo que mal iluminava 2 metros à minha frente. O interior do depósito cheirava a abandono, como anos de silêncio acumulados entre paredes de metal frio. Meus passos ecoavam no chão de concreto rachado, cada eco se multiplicando em sussurros fantasmagóricos. Avancei lentamente, varrendo com a luz cada canto, cada sombra que parecia se mover. O espaço era maior do que eu imaginava, cerca de 18 metros de comprimento, talvez 9 metros de largura. As paredes estavam cobertas de prateleiras de metal enferrujadas, repletas de caixas de papelão apodrecendo com a umidade. Algumas haviam desabado, espalhando seu conteúdo pelo chão. Papéis amarelados, pastas destruídas, fotografias borradas. No centro do depósito havia uma velha mesa de madeira coberta por uma camada tão espessa de poeira que parecia veludo cinza. E sobre essa mesa, perfeitamente centralizado como se alguém a tivesse deixado ali ontem, estava um grande e grosso envelope de papel pardo intocado, sem poeira, como se o tempo não o tivesse afetado. Aproximei-me lentamente, com o coração batendo forte no peito. Aquilo não fazia sentido. Tudo o resto na unidade estava destruído por décadas de negligência. Mas aquele envelope parecia novo. Alguém estivera ali recentemente. Estendi a mão trêmula e peguei a pasta. Era pesada, cheia de algo mais do que apenas papel. Abri-a com cuidado e despejei seu conteúdo sobre a mesa. Documentos, dezenas de documentos, escrituras de propriedade, certidões de nascimento, certidões de óbito, fotografias antigas em preto e branco e um caderno de couro marrom com as pontas dobradas. Segurei a lanterna do celular entre os dentes para liberar minhas mãos e comecei a olhar através dela. A primeira escritura foi de uma casa no centro da cidade. Endereço: Liberty Avenue, 328, registrada em nome de Arthur Ruiz, meu pai. Data: 1982. Eu nunca tinha visto aquele endereço. Nunca soube que meu pai possuía propriedades além da humilde casa onde cresci. Verifiquei o documento seguinte: outra propriedade, e outra, e outra. 5 casas no total, todas em zonas caras da cidade, todas registradas durante as décadas de 70 e 80. Como isso era possível? Meu pai trabalhava em uma fábrica têxtil. Ele ganhava o suficiente para nos sustentar. Mas nunca houve luxos, nunca férias, nem carros novos, nem roupas caras. Minha mãe costurava nossas saias com retalhos. Eu usava sapatos até as solas se desfazerem. E meu pai possuía 5 propriedades. Minhas mãos tremiam enquanto seguravam aqueles papéis que estavam reescrevendo toda a história da minha família. Peguei uma das certidões de nascimento. O nome me emocionou profundamente: Robert Ruiz Delgado. Data de nascimento: 15 de abril de 1968. Nome do pai: Arthur Ruiz. Nome da mãe: Vitória Delgado. Li o documento 3 vezes, mas as palavras não mudaram. Meu pai tinha outro filho, um filho nascido 6 anos antes de mim, um filho com outra mulher, um irmão cuja existência eu desconhecia. Procurei freneticamente nos papéis. Encontrei outra certidão: Susan Ruiz Torres, nascida em 1975. Pai: Arthur Ruiz. Mãe: Martina Torres. Outra filha, 3 anos mais nova que eu. Minha respiração ficou irregular, entrecortada.
Meu pai tinha outra família, talvez duas, talvez mais. Enquanto eu cresci acreditando que éramos o único mundo dele, ele tinha outros filhos, outras mulheres, outras vidas paralelas que nunca se cruzaram com a minha. As fotografias confirmaram tudo. Peguei uma e a aproximei da luz do celular. Meu pai, jovem, talvez com uns 30 anos, com o braço em volta de uma mulher morena de largo sorriso. Ela segurava um bebê. Atrás deles, uma casa grande com jardim. Na próxima foto, meu pai com outra mulher, loira desta vez, em frente a um carro reluzente. Em outra, ele sozinho, em frente a um prédio comercial, de terno e gravata. Ele não era um operário de fábrica. Era alguém completamente diferente. Abri o caderno de couro com as mãos trêmulas. As páginas estavam repletas da caligrafia inclinada do meu pai, registros, anotações meticulosas de receitas e despesas. Janeiro de 1978. Recebimento de aluguel, $3.200. Pagamento para Vitória, $500. Pagamento para Helena, minha mãe, $400. Economias para um novo imóvel, $2.300. Página após página. Ano após ano, um registro frio e calculista de como ele dividia seu dinheiro entre suas diferentes famílias. Afundei no chão de concreto, agarrando o caderno contra o peito. Tudo em que eu acreditava sobre meu pai era mentira. Ele não era um homem humilde que trabalhava duro para nos sustentar. Era um empresário que havia acumulado propriedades alugando casas, explorando inquilinos e mantendo várias famílias na ignorância. E minha mãe nunca soube. Ela nunca suspeitou que o dinheiro que ele lhe dava era apenas uma fração do que ele realmente tinha. Mas isso não explicava por que Ethan tinha feito o que fez. Como ele descobriu tudo isso? E por que me abandonar naquele hotel fazia parte do plano dele? Procurei nos documentos até encontrar um recente, uma carta datada de 7 meses atrás, escrita com uma caligrafia que eu não reconheci. Prezado Ethan Hernandes. Em resposta à sua consulta sobre o espólio de Arthur Ruiz, confirmo que os imóveis mencionados ainda estão registrados em nome do falecido. No entanto, existe um testamento lacrado depositado neste cartório que não pode ser aberto até que todos os herdeiros legítimos sejam localizados e notificados. Os herdeiros reconhecidos até o momento são Robert Ruiz Delgado e Susan Ruiz Torres. Sinceramente. Número de tabelião público 47. Lá estava. Ethan havia pesquisado sobre seu avô, descoberto a existência das propriedades, o testamento, os outros herdeiros, e decidido que aquela fortuna lhe pertencia. Mas, para reivindicá-la, ele precisava que eu, a outra filha legítima, desaparecesse ou fosse tão destruída que não pudesse lutar por ela legalmente. Por isso o hotel, por isso a humilhação, por isso me deixar sem dinheiro. Ele queria me destruir emocionalmente, me arruinar financeiramente para que, quando chegasse a hora de abrir o testamento, eu não tivesse forças nem recursos para reivindicar nada. Um som metálico me despertou dos meus pensamentos. Vinha de fora. Passos. Alguém caminhava perto do depósito. Levantei-me num pulo, enfiei os documentos mais importantes na bolsa e desliguei a lanterna do celular. A escuridão me engoliu por completo. Os passos se aproximaram, lentos, pesados, intencionais. Pararam bem em frente à porta do depósito. Eu sabia que você viria aqui, mãe. A voz de Ethan cortou o silêncio como uma faca, gélida e sem qualquer vestígio da falsa afeição que ele demonstrara durante o fim de semana. Liguei meu celular e apontei a lanterna para a porta. Ele estava lá, uma silhueta recortada contra o céu alaranjado do pôr do sol. Não usava mais os óculos de sol caros nem o sorriso perfeito. Seu rosto estava endurecido, seus olhos brilhando com algo sombrio que eu nunca vira nele antes. Beatrice te contou, não contou? Aquela velha tola não conseguia ficar de boca fechada. Ele deu um passo para dentro. Instintivamente, recuei. Passei 6 meses investigando seu pai. 6 meses descobrindo que o avô santo que eu nunca conheci era, na verdade, um mentiroso que construiu uma fortuna enquanto nos mantinha na pobreza. E agora essa fortuna me pertence. Ele tinha outros filhos, Ethan. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. Existe um testamento. Outros herdeiros. Não é só seu. Ele soltou uma risada seca e sem humor. Esses herdeiros nem sabem que você existe.
E se você não existe legalmente, não pode reivindicar nada. É por isso que eu precisava te destruir primeiro. Deixar você sem dinheiro, sem recursos, sem dignidade. Para que, quando chegar a hora de abrir o testamento, você esteja tão destruído que não possa lutar. Chloe apareceu atrás dele, com os braços cruzados, e aquela expressão fria que agora eu entendia ser seu verdadeiro rosto. O hotel foi ideia minha, disse ela com um orgulho venenoso. Um golpe emocional e financeiro ao mesmo tempo. Elegante, não acha? Eles riram juntos, e aquele som me embrulhou o estômago. Meu filho e a esposa dele planejaram tudo como se fosse uma brincadeira, como se eu não fosse humana, como se a minha dor fosse entretenimento. Não vou deixar você ficar com isso. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Ethan deu mais um passo em minha direção, e desta vez sua expressão se tornou ameaçadora. Você não tem escolha, mãe. Você já está arruinada. Já não lhe restou nada. E quando eu terminar com você, você não terá nem onde morar. Mas então, da escuridão no fundo do depósito, uma voz masculina grave cortou o ar como um trovão. Ela não está sozinha. Todos congelamos. A voz vinha das sombras no fundo do depósito, profunda e firme, carregada de autoridade. Apontei a lanterna do celular naquela direção e a figura de um homem emergiu lentamente da escuridão. Ele era alto, de ombros largos, talvez na casa dos 60 anos. Tinha cabelos grisalhos bem curtos, rugas profundas ao redor dos olhos e um queixo quadrado que me parecia estranhamente familiar. Vestia roupas simples, jeans e uma camisa verde escura. Mas havia algo em sua postura que inspirava respeito. Ele parou a uns 3 metros de nós, com os braços cruzados sobre o peito. Seus olhos examinaram Ethan com desprezo antes de se fixarem em mim com uma expressão que não consegui decifrar. Havia dor ali, e também reconhecimento. Quem diabos é você? Ethan deu um passo à frente, tentando retomar o controle da situação, mas sua voz soava menos confiante. O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou me encarando, me estudando como se estivesse vendo um fantasma. Sou Robert, disse-lhe finalmente. Robert Ruiz, seu irmão. O mundo parou. As palavras flutuavam no ar denso do depósito como fumaça espessa. Irmão. A certidão de nascimento que eu vira minutos atrás ganhava vida diante dos meus olhos, o filho que meu pai tivera 6 anos antes de mim com outra mulher. O herdeiro que Ethan mencionara. Ele estava ali. Estivera à espreita nas sombras todo esse tempo. Não pode ser, sussurrei, embora no fundo eu soubesse que era verdade. Robert entrou na luz e eu pude vê-lo melhor. Ele tinha os mesmos olhos do meu pai, castanho escuros, com aquele olhar penetrante que eu me lembrava de quando era criança. O mesmo formato de nariz, o mesmo maxilar. Era como ver meu pai vivo novamente, mas 30 anos depois. As lágrimas começaram a embaçar minha visão sem permissão. Robert tirou um papel dobrado do bolso da camisa e me ofereceu. Há 3 meses, recebi uma intimação do cartório. Disseram-me que meu pai havia falecido há 30 anos e deixado um testamento, do qual eu era um dos herdeiros. Eu não sabia de nada disso. Minha mãe nunca me falou sobre Arthur Ruiz. Eu nunca conheci meu pai. Cresci acreditando que ele havia me abandonado antes mesmo de eu nascer. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Era a mesma carta que eu tinha visto nos documentos, a do tabelião. Comecei a investigar, continuou Robert, com a voz embargada pela emoção contida. Descobri que tinha irmãs, você, Carol, e outra, Susan, que morreu há 10 anos num acidente. Descobri que nosso pai era um homem que vivia vidas paralelas, que mentia para todos nós, que construiu uma fortuna às escondidas de nossas mães enquanto elas se matavam de trabalhar para nos sustentar. Sua voz embargou na última palavra. Eu podia ver a dor crua em seus olhos, a mesma dor que eu sentia. Éramos filhos do mesmo engano, vítimas do mesmo homem que nos deu a vida, mas nos negou a verdade. Quando descobri a existência desse depósito, vim investigar. Encontrei todos os documentos, os bens, as contas, as cartas e descobri algo mais. Ele se virou para Ethan com um olhar que poderia congelar o inferno. Descobri que seu filho andava bisbilhotando, que subornou funcionários do cartório para obter informações confidenciais, que contatou Beatrice para obter detalhes sobre as propriedades, e entendi que ele estava planejando algo.
Então decidi esperar, observar, para ver até onde ele estava disposto a ir. Robert caminhou lentamente em direção a Ethan, que instintivamente recuou. Chloe encostou-se à parede, sua arrogância anterior desaparecendo. O que eu não esperava era que você fosse tão cruel, que humilhasse sua própria mãe em público, que a deixasse sem dinheiro, sem dignidade, apenas para destruí-la emocionalmente. Robert parou em frente a Ethan, muito mais alto, muito mais imponente. Você é pior que nosso pai. Ele ao menos teve a decência de manter suas mentiras em segredo. Você as usa como armas contra a mulher que lhe deu a vida. Ethan tentou retomar sua postura desafiadora, mas sua voz saiu trêmula. Essa fortuna é minha. Sou o neto dele. Tenho mais direito do que você, um bastardo que nem sequer conheceu o velho. Robert não se mexeu, mas a tensão em sua mandíbula tornou-se visível. Legalmente, somos herdeiros iguais, Carol, eu e você, por parte de mãe. Mas eis a diferença. Eu não vim para roubar. Vim para saber a verdade e garantir que ninguém mais sofresse com os segredos de Arthur Ruiz. Ele se virou para mim e sua expressão suavizou. Carol, eu sei que isso é muita coisa. Eu sei que seu mundo acabou de desabar, mas você precisa saber de outra coisa. Ele tirou outro documento do bolso interno da camisa. Este era mais antigo, amarelado, com selos oficiais. O testamento do nosso pai era muito específico. Ele dividiu os bens em partes iguais entre seus filhos legítimos. Mas acrescentou uma cláusula: se algum dos herdeiros tentar desapropriar outro por meio de engano ou violência, perderá automaticamente sua parte. As palavras caíram como bombas no silêncio do depósito. Olhei para Ethan e vi seu rosto empalidecer. Robert prosseguiu, implacável. Seu filho planejou destruí-la para ficar com a sua parte. Ele pagou investigadores particulares. Subornou funcionários. Conspirou para deixá-la em ruína financeira e emocional. Está tudo documentado. Nos últimos 3 meses, ele havia reunido todas as provas. Pegou o celular e começou a percorrer as fotos, e-mails entre Ethan e um investigador particular, transferências bancárias para funcionários corruptos de cartórios, mensagens de texto entre ele e Chloe planejando cada detalhe do fim de semana no hotel. Estava tudo lá, cada passo do plano cruel deles registrado em provas digitais que os destruiriam legalmente. De acordo com a cláusula do testamento, Ethan perde todo o direito à herança. E você, Chloe? Ele olhou para minha nora com absoluta frieza, como cúmplice, também não verá um centavo. Chloe soltou um grito abafado. Isso é uma armação. Você não pode provar. Robert sorriu sem humor em eu posso e vou. Já entreguei cópias de todas essas provas ao tabelião responsável pelo testamento. A audiência judicial será daqui a 2 semanas. Até lá, vocês dois não só perderão a herança, como também enfrentarão acusações de fraude, danos morais e conspiração. Ethan explodiu. Você é uma intrometida de marca maior. Esse não é o seu problema. Ela é minha mãe, não sua. Ele deu um passo ameaçador em direção a Robert, mas Robert não se intimidou. Exatamente. Ela é sua mãe. A mulher que te criou, que se sacrificou por você, que te deu tudo o que tinha, e você a retribuiu com traição. Isso te torna pior que um ladrão. Isso te torna um monstro. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para senti-lo fisicamente. Ethan tremia de raiva impotente. Chloe chorava encostada na parede, sua máscara de perfeição completamente despedaçada, e eu apenas ficava ali parada, tentando assimilar que em uma única tarde eu havia perdido meu filho, mas ganhado um irmão, que meu pai era um mentiroso, mas teve a perspicácia de nos proteger da morte, que tudo o que eu pensava saber sobre minha família era falso. Robert se aproximou de mim e colocou uma mão grande e áspera no meu ombro. Eu sei que dói. Acredite em mim, eu sei. Passei pela mesma coisa há 3 meses. Descobrir que toda a sua vida foi construída sobre mentiras é como morrer e renascer ao mesmo tempo. Mas há algo que você precisa entender. Sua voz tornou-se mais suave, quase terna. Nosso pai era um homem terrível. Mas nós não precisamos ser. Podemos escolher o que fazer com o que ele nos deixou. Eu não quero essa fortuna. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Robert assentiu lentamente, como se já esperasse essa resposta.
Nem eu. Pelo menos não tudo. É por isso que tenho uma proposta. Mas primeiro, precisamos terminar isto. Ele se virou para Ethan uma última vez. Você tem duas opções. Ou sai daqui agora, fica longe da sua mãe para sempre e talvez, só talvez, eu não apresente queixa-crime. Ou tenta lutar contra isso na justiça e eu garanto que você passará os próximos anos atrás das grades. Ethan olhou para mim com puro ódio. Não havia nenhum vestígio do filho que um dia amei, apenas um estranho cruel que usará meu amor como arma. Isso não acabou. Ele cuspiu as palavras como veneno. Agarrou Chloe pelo braço e ambos saíram do depósito, seus passos ecoando contra o metal até desaparecerem na distância. E então, pela primeira vez em toda a tarde, Robert e eu ficamos sozinhos. O silêncio que se seguiu à partida de Ethan e Chloe era diferente. Não era opressivo nem ameaçador. Era estranho, repleto de perguntas sem resposta e verdades parcialmente descobertas. Robert estava parado à minha frente, com as mãos nos bolsos, olhando para mim com uma mistura de curiosidade e cautela, como se eu fosse um animal ferido que pudesse atacar ou fugir a qualquer momento. E talvez ele tivesse razão. Eu não sabia o que sentir. Não sabia se devia chorar, gritar ou simplesmente desabar no chão e desistir. Como você sabia que eu estaria aqui hoje? Minha voz estava rouca, exausta por tantas emoções em tão poucas horas. Robert deu de ombros e encostou-se a uma das prateleiras enferrujadas. Eu não sabia ao certo, mas sabia qual era o plano do seu filho. Sabia que ele a traria para o hotel e a abandonaria. E presumi que Beatrice cumpriria sua promessa. Por isso, vim aqui todas as noites nas últimas 2 semanas, esperando. Hoje era o dia. 2 semanas. Esse homem, esse estranho que compartilhava meu sangue, passou 2 semanas esperando em um depósito abandonado para me proteger de um perigo que eu nem sabia que existia. Por quê? A pergunta saiu quase num sussurro. Por que você se importa com o que acontece comigo? Você não me conhece. Nós não nos conhecemos. Robert desviou o olhar para as sombras no fundo da unidade. Por um instante, pensei que ele não fosse responder. Porque passei 58 anos acreditando que estava sozinho no mundo, disse-lhe finalmente, com a voz embargada por uma tristeza antiga e profunda. Minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. Nunca tive irmãos. Nunca tive família além dela. E quando descobri que tinha irmãs, que existiam pessoas no mundo com quem eu compartilhava o mesmo sangue, senti algo que nunca havia sentido antes. Esperança. A possibilidade de não estar sozinho. Ele se virou para mim e seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Susan já se foi. Só restamos nós dois. E eu não ia deixar seu filho te roubar antes mesmo de termos a chance de nos conhecer. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente transbordaram, grossas, quentes, incontroláveis. Chorei pelo meu filho perdido, pelo meu pai mentiroso, pela minha mãe que morreu sem saber a verdade, por todos os anos em que Robert e eu vivemos separados, alheios à existência um do outro. Chorei até não haver mais lágrimas, apenas soluços secos que sacudiam meu corpo inteiro. E Robert veio até mim e me abraçou. Ele não disse nada. Não tentou me consolar com palavras vazias. Ele apenas me segurou enquanto eu desmoronava. Seu abraço era firme e quente, com cheiro de sabonete simples e honestidade. E naquele abraço de um estranho que era meu irmão, senti algo que não sentia há décadas: segurança. A sensação de que alguém estava do meu lado incondicionalmente, sem segundas intenções, sem traições à espreita nas sombras. Quando finalmente me acalmei, Robert me soltou e tirou um lenço limpo do bolso. Peguei-o e enxuguei o rosto, envergonhada por ter desabado daquela forma. Desculpe, murmurei. Ele balançou a cabeça. Não peça desculpas. Você tem todo o direito de chorar. Você tem o direito de sentir tudo o que está sentindo. Eu chorei por semanas quando descobri a verdade sobre o nosso pai. Ele se abaixou e pegou o caderno de couro que eu havia deixado cair no chão. Abriu-o em uma página marcada e me mostrou. Vejam só. Aqui está a prova de quem Arthur Ruiz realmente era. Aproximei a lanterna do celular. Era uma anotação de diário datada de 1985. Vitória me ameaçou hoje.
Disse que contaria para todo mundo se eu não lhe desse mais dinheiro. Dei a ela mais $500 para que ficasse calada. Helena suspeita de algo. Preciso ter mais cuidado. Os imóveis estão gerando uma boa renda. Logo poderei comprar a quinta casa. Li entrada após entrada, cada uma mais fria e calculista que a anterior. Meu pai não escrevia sobre amor ou arrependimento. Ele escrevia sobre dinheiro, controle, manipulação, como manter suas mulheres separadas, como garantir que nenhum de seus filhos jamais se encontrasse, como maximizar seus lucros com as propriedades enquanto nos dava o mínimo necessário para sobreviver. Era um registro meticuloso de uma vida dupla, tripla, mantida com a precisão de um contador e a frieza de um vigarista. Ele era um monstro, eu disse, com as palavras queimando minha garganta. Robert fechou o caderno lentamente. Ele era humano, um humano egoísta, covarde e cruel. Mas humano, mesmo assim. Ele sentou-se no chão de concreto, encostando as costas na parede, e fez um gesto para que eu me sentasse ao lado dele. Eu obedeci, pois estava cansada demais para continuar em pé. Sabe qual é a parte mais triste? Continuou Robert. Que no fim, com todo o seu dinheiro, suas propriedades e seus segredos, ele morreu sozinho em um hospital. Nenhuma de suas mulheres estava lá. Nenhum de seus filhos estava com ele. Apenas Beatrice, a funcionária que ele pagava para guardar suas mentiras. Lembrei-me das palavras da velha senhora no saguão do hotel. Robert assentiu com a cabeça. Ela era a única pessoa leal que ele tinha. E nem era por amor. Era por uma lealdade mal direcionada e pelos 33 anos de salário que ele lhe pagou. Mas pelo menos ele teve a decência de cumprir seu último desejo, de entregar aquele envelope, para garantir que você soubesse a verdade. Ficamos sentados em silêncio por vários minutos. O depósito estava frio, a umidade penetrando pelas frestas do metal. Mas havia algo reconfortante em compartilhar aquele espaço desolado com alguém que entendia exatamente o que eu estava sentindo. Você disse que tinha uma proposta, finalmente quebrei o silêncio. Robert endireitou-se e olhou-me diretamente nos olhos. As 5 propriedades que nosso pai deixou valem aproximadamente $800 mil no total. De acordo com o testamento, cada um de nós receberá $400 mil. É um dinheiro que nenhum de nós precisava, mas agora o temos. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Minha proposta é a seguinte: vendemos as propriedades. Pegamos esse dinheiro e o usamos para fazer algo que nosso pai nunca fez. Algo bom. Como o que? Robert sorriu pela primeira vez desde que o conheci, e aquele sorriso transformou completamente seu rosto. Beatrice precisa de dinheiro para a aposentadoria. Ela trabalhou a vida toda e mal tem o suficiente para sobreviver. Vamos dar a ela $50 mil. É o mínimo que podemos fazer pela mulher que guardou os segredos do nosso pai, mas que, no fim das contas, nos ajudou a nos encontrarmos. Assenti lentamente. Fazia sentido. Era justo. O restante dividimos, mas não para gastar conosco. Usamos para ajudar outras pessoas. Podemos criar um fundo para mães solteiras que trabalham limpando casas como as nossas mães, mulheres que criam os filhos sozinhas, se matando de trabalhar para lhes dar educação. Oferecemos bolsas de estudo. Oferecemos oportunidades. Fazemos algo significativo com esse dinheiro sujo. Seus olhos brilhavam intensamente. Transformamos o legado de um mentiroso em esperança para pessoas que realmente precisam dela. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Não eram de dor, mas de algo parecido com paz. Nosso pai usou esse dinheiro para controlar e ferir, eu disse lentamente. Nós o usaremos para libertar e curar. Robert estendeu a mão para mim. Você topa? Peguei na mão dele, áspera e forte, e a apertei com firmeza. Estou dentro. Levantamo-nos do chão, sacudindo a poeira e a umidade. Robert começou a recolher os documentos espalhados sobre a mesa, organizando-os em pilhas ordenadas. Precisaremos de um advogado, alguém que nos ajude com o processo legal do testamento e da venda dos imóveis. Assenti com a cabeça. Conheço alguém, uma vizinha que é advogada. Ela sempre foi muito boa para mim. Robert sorriu. Perfeito. Começamos a papelada amanhã. Amanhã?
A palavra soava estranha. Algumas horas atrás, eu não tinha amanhã. Estava destruído, abandonado, sem futuro. E agora eu tinha um irmão, um plano e algo parecido com um propósito. Robert, eu disse enquanto caminhávamos em direção à saída do depósito, obrigado por me esperar, por me proteger, por tudo. Ele parou na porta e olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os do meu pai, mas completamente diferentes em seu calor. Não me agradeça. Somos família, e família de verdade não te abandona no saguão de um hotel com uma conta que você não pode pagar. Família de verdade espera em depósitos abandonados por 2 semanas só para ter certeza de que você está bem. Sua voz falhou um pouco. Passei a vida inteira sem irmãos. Agora que encontrei você, nunca mais vou te deixar sozinha. Saímos juntos do depósito. O céu estava completamente escuro, pontilhado de estrelas que brilhavam como promessas. Robert fechou a porta de metal e colocou o cadeado de volta. Este lugar cumpriu seu propósito, disse ele. Não precisamos voltar aqui. Caminhamos pela rua industrial deserta, nossos passos se sincronizando sem que percebêssemos. Robert me acompanhou até o ponto de ônibus. A rua estava deserta, iluminada apenas por postes de luz antigos que piscavam com um brilho amarelado. O frio da noite começava a penetrar minhas roupas, e eu me abracei, tentando me manter aquecida. Ele tirou a jaqueta jeans sem dizer uma palavra e a colocou sobre meus ombros. Cheirava a detergente barato e honestidade, tão diferente dos perfumes caros e das mentiras de Ethan. Onde você mora? Perguntou Robert, com as mãos agora nos bolsos das calças. Dei-lhe o meu endereço. Era um prédio antigo na Zona Norte. Nada de luxo, mas era meu. Eu o tinha pago com 30 anos de trabalho árduo. Isso é longe. Eu te levo. Balancei a cabeça negativamente. Não quero mais te incomodar. Ele soltou uma risadinha. Carol, acabei de passar 2 semanas esperando em um depósito abandonado. Levar você para casa não é nenhum incômodo. Sua caminhonete estava estacionada a 2 quarteirões de distância. Era velha, um branco sujo com amassados nas portas e um para-brisa trincado em um canto. Mas pegou de primeira, ronronando com um motor que parecia bem cuidado. Entrei no banco do passageiro e coloquei o cinto de segurança enquanto Robert ligava o aquecedor. O interior cheirava a café velho e aqueles aromatizadores baratos que ficam pendurados no retrovisor. Ele dirigiu em silêncio durante os primeiros minutos, concentrado no trânsito noturno da cidade. Eu olhava pela janela, observando as ruas industriais se transformarem gradualmente em áreas residenciais, famílias jantando atrás de janelas iluminadas, crianças brincando nas calçadas sob a supervisão dos pais. Vidas normais, simples, honestas. Tudo o que eu pensava ter, e que se revelou uma ilusão cuidadosamente construída. O que você faz da vida? A pergunta de Robert me despertou dos meus pensamentos. Eu limpo casas 5 dias por semana, às vezes 6 se precisar de dinheiro extra. Minha voz soava cansada até para mim mesma. Robert assentiu lentamente. Minha mãe também limpava casas. Trabalhou até o câncer deixá-la tão fraca que não conseguia mais segurar uma vassoura. Morreu com as mãos destruídas e a coluna quebrada. Tinha 48 anos. A dor em sua voz era tão crua que me fez sentir um aperto no peito. Minha mãe morreu aos 52 anos. Diabetes. Ela não tinha dinheiro para remédios. Continuou trabalhando até desmaiar na casa de um de seus clientes. A dona da casa nem chamou uma ambulância. Simplesmente me ligou para buscá-la porque ela estava danificando o piso de mármore. As palavras saíram amargas, carregadas de uma raiva que eu guardava há 14 anos. Robert bateu no volante com a palma da mão, não com força, mas com uma frustração impotente. Nossas mães se mataram de trabalhar enquanto nosso pai acumulava propriedades. Ele poderia tê-las ajudado. Ele poderia ter nos dado vidas melhores. Mas ele escolheu o segredo e o controle acima de tudo. Ele esfregou os olhos com uma das mãos, como se tentasse apagar imagens dolorosas. É por isso que quero usar esse dinheiro para ajudar outras mulheres. Para que nenhuma outra mãe precise morrer limpando o chão para pessoas que nem sequer as enxergam como seres humanos. O que você faz? Perguntei, precisando mudar o rumo da conversa. Robert deu um sorriso triste. Sou mecânico.
Tem uma pequena oficina na Zona Sul, conserto carros velhos, aqueles que os ricos não querem mais. Não ganho muito, mas é honesto. Cada centavo que entra no meu bolso eu ganhei com minhas próprias mãos, não roubei de ninguém nem menti para ninguém. Havia orgulho em sua voz, um orgulho genuíno que meu filho nunca teve. Ethan. O pensamento nele me dilacerou como uma faca. Meu filho, o menino que criei, a quem alimentei com comida que eu não comia para que não passasse fome, o menino para quem caminhei a pé até a escola todos os dias durante 12 anos, faça sol ou faça chuva, porque não tínhamos dinheiro para o ônibus, o menino que chorou em meus braços quando teve seu primeiro desgosto amoroso, quando tirou uma nota baixa em uma prova, quando se sentiu rejeitado pelo mundo. Aquele menino havia se transformado em um estranho cruel que me usava como um objeto descartável. Você acha que ele vai voltar? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Robert não respondeu de imediato. Continuou dirigindo, com as mãos firmes no volante e o olhar fixo na estrada. Honestamente, não sei. A ganância faz coisas estranhas com as pessoas. Ele pode aceitar a derrota e desaparecer, ou pode tentar algo desesperado. Ele olhou para mim. É por isso que quero que você fique com isto. Ele tirou algo do compartimento entre os assentos e me entregou. Era um cartão com o número de telefone dele escrito à mão. Se o Ethan tentar entrar em contato com você, se ele te ameaçar, se você se sentir em perigo, me ligue imediatamente. Não me importa a hora. Não me importa o dia. Você me liga e eu estarei aí. A seriedade em sua voz não deixava margem para dúvidas. Aquele homem, que me conhecia havia apenas algumas horas, estava disposto a me proteger, enquanto meu filho, com quem compartilhei minha vida por 38 anos, havia planejado minha destruição. Coloquei o cartão na minha bolsa, ao lado dos documentos do depósito. Robert, tem uma coisa que eu não entendo. Ele me olhou brevemente antes de voltar a atenção para a estrada. Por que nosso pai escreveu aquele testamento daquele jeito, com aquela cláusula sobre os herdeiros tentando enganar uns aos outros? Se ele passou a vida inteira mentindo e manipulando, por que colocar uma regra moral no testamento? Robert exalou lentamente. Pensei muito sobre isso. Acho que no final, quando ele soube que estava morrendo, teve um momento de lucidez ou talvez de covardia. Ele não teve coragem de nos contar a verdade em vida, mas queria garantir que, depois de sua morte, nenhum de seus filhos se destruísse por causa de seu dinheiro sujo. Era a maneira distorcida dele de nos proteger, não de nós mesmos, mas uns dos outros. Uma última manipulação, eu disse, amargamente. Mesmo depois de morto, ele ainda controla as coisas. Robert assentiu com a cabeça. Mas desta vez a manipulação dele nos protegeu. Sem essa cláusula, seu filho teria vencido. Ele teria destruído vocês legalmente e ficado com tudo. Nosso pai, pela primeira vez em sua vida egoísta, fez algo que nos beneficiou, mesmo que tenha sido por acidente. Chegamos ao meu prédio 20 minutos depois. Era um bloco de concreto cinza de 5 andares com pequenas varandas cheias de varais de roupa e vasos com plantas quase mortas. Não era bonito, mas era meu lar. Robert desligou o motor e se virou para mim. Você vai ficar bem esta noite? A pergunta carregava uma preocupação genuína. Assenti com a cabeça, embora não tivesse certeza se era verdade. Vai ficar tudo bem. Tenho muita coisa em que pensar, mas vai ficar tudo bem. Saí da caminhonete e devolvi a jaqueta para ele. Ele a pegou, mas não se mexeu. Carol, amanhã às 10 da manhã tenho uma consulta com meu advogado. Você pode vir? Quero que você esteja presente quando começarmos o processo do testamento. Hesitei por um instante. Eu tinha trabalho amanhã, 3 casas para limpar, mas isso era mais importante. Isso era o futuro. Estarei lá. Me deu o endereço. Robert pegou o celular e me mandou a localização por mensagem. Depois, saiu da caminhonete e deu a volta no veículo até onde eu estava. Me deu um abraço rápido, mas firme. Você vai superar isso. Tudo isso, a dor, a traição, a confusão. Você vai superar porque é mais forte do que pensa. Ele se afastou um pouco e olhou nos meus olhos. E você não está sozinha. Não mais. Agora você me tem. Subi as escadas até meu apartamento no 3º andar.
Cada passo era um esforço depois do dia mais longo da minha vida. Destranquei a porta e entrei no meu pequeno apartamento de 2 cômodos. Tudo estava exatamente como eu havia deixado na manhã de sexta-feira, antes de Ita me buscar para me levar ao hotel: a caneca de café suja na pia, o jornal aberto sobre a mesa, minha cama desarrumada, como se o tempo tivesse congelado. Mas eu não era a mesma pessoa que tinha saído daquele apartamento 3 dias atrás. Aquela Carol era ingênua. Ela ainda acreditava no filho. Ela ainda vivia na ilusão de uma família amorosa. Esta Carol sabia a verdade sobre o pai, sobre o filho, sobre a fragilidade dos laços sanguíneos quando o dinheiro e a ganância se intrometem. Mas ela também sabia algo novo, que a família nem sempre vem de onde você espera. Às vezes, ela vem na forma de um irmão que você nunca conheceu, esperando em um depósito abandonado para ter certeza de que você está bem. Afundei no sofá sem nem tirar os sapatos. O cansaço era total, físico e emocional. Fechei os olhos e, por um instante, só havia o silêncio do meu apartamento e a batida lenta do meu coração. Amanhã começaria o processo legal. Amanhã eu enfrentaria as consequências de tudo que descobri. Mas esta noite eu só precisava respirar. Meu celular vibrou na minha bolsa. Peguei-o, esperando uma mensagem de Robert. Mas não era ele. Era Ethan. A mensagem brilhava na tela como uma ferida aberta. Mãe, precisamos conversar. Por favor, me dê uma chance de explicar. Não é o que você pensa. Eu te amo. Seu filho, Ethan. Li as palavras 1, 2, 3 vezes. Cada leitura me embrulhava o estômago com mais força. Eu te amo. Aquelas 2 palavras que significaram tudo para mim durante 38 anos agora soavam ocas, vazias, como moedas falsas tentando se passar por ouro. Meus dedos tremiam sobre o teclado. Uma parte de mim queria responder, a parte que ainda era mãe, que se lembrava do menininho que costumava abraçar minhas pernas quando tinha medo do escuro. Mas outra parte, a parte que havia amadurecido dolorosamente nas últimas horas, sabia que responder seria abrir uma porta que precisava permanecer fechada. Ethan não queria dar explicações. Ele queria manipular. Era a única coisa que ele sabia fazer agora. Bloqueei o número dele. O ato foi simples, apenas 3 toques na tela, mas senti como se estivesse cortando um cordão umbilical que estava conectado há quase 4 décadas. Chorei enquanto fazia isso, lágrimas silenciosas que escorriam pelo meu rosto e caíam na tela do celular, distorcendo as letras. Eu estava de luto pela morte de algo que provavelmente nunca existiu de verdade. O filho que eu amava era uma ilusão. O homem real era um estranho cruel. Levantei-me do sofá e fui até a janela. Do 3º andar, eu podia ver a rua meio iluminada por postes que precisavam de conserto. Um cachorro vira-lata revirava o lixo. Um jovem casal passava de mãos dadas. A vida seguia seu curso, indiferente à minha dor. Eu me perguntava quantas pessoas naqueles prédios cinzentos viviam suas próprias tragédias silenciosas. Quantas mães haviam sido traídas por seus filhos? Quantos segredos de família estavam escondidos atrás daquelas janelas iluminadas? O telefone vibrou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Meu coração acelerou. Hesitei antes de abrir a mensagem. Carol, sou eu, Chloe. Por favor, me escute. O Ethan está desesperado. Nós cometemos um erro. Podemos consertar isso. Você nos perdoaria, não é? Você é a mãe dele. Mães sempre perdoam. A fúria que senti foi tão intensa que precisei me sentar para não cair. Chloe, a mulher que planejou minha humilhação como se fosse uma brincadeira, agora pedia meu perdão. Não por remorso, mas porque haviam perdido. Bloqueei esse número também. Depois desliguei o telefone completamente e o deixei sobre a mesa. Precisava de silêncio. Precisava pensar. Fui até meu quarto e me joguei na cama sem me despir. Os lençóis cheiravam a amaciante barato e solidão. Fechei os olhos tentando dormir, mas minha mente era um turbilhão de imagens e lembranças misturadas com a realidade recente. Eu vi Ethan aos 5 anos de idade, chorando porque as crianças da escola zombavam de suas roupas de segunda mão. Eu o abracei naquele momento e prometi a ele que um dia ele teria roupas novas.
Vi Ethan aos 15 anos, orgulhoso por ter ganhado seu primeiro prêmio em uma feira de ciências. Eu havia trabalhado em um turno duplo naquela semana para pagar pelos materiais do projeto dele. Vi Ethan, aos 25 anos, me apresentando a Chloe e dizendo que ela era o amor da vida dele. Chorei de felicidade porque pensei que meu filho tivesse encontrado uma companheira. Todas aquelas lembranças agora estavam manchadas. Cada abraço, cada sorriso, cada eu te amo, mãe agora carregava uma sombra de dúvida. Quando ele começou a mudar? Quando deixou de me ver como mãe e passou a me ver como um obstáculo? Foi quando descobriu as propriedades do meu pai, ou sempre houve algo sombrio nele que eu me recusava a enxergar? As perguntas me torturavam sem oferecer respostas. Finalmente, por volta das 3 da manhã, o cansaço venceu e eu adormeci. Sonhei com meu pai. Estávamos numa casa que eu não reconhecia, enorme e vazia. Ele caminhava à minha frente, sempre fora do meu alcance, não importava o quão rápido eu corresse. Cada cômodo que eu abria estava repleto de fotografias de pessoas que eu não conhecia, famílias inteiras sorrindo para a câmera. E em cada fotografia, meu pai estava lá, com o braço em volta de mulheres diferentes, crianças diferentes. Todas as suas vidas secretas penduradas nas paredes como troféus. Acordei sobressaltada às 6 da manhã, com o coração acelerado e os lençóis encharcados de suor. A luz cinzenta da aurora filtrava-se pela janela. Levantei-me com o corpo dolorido como se tivesse travado uma batalha física durante a noite. Fui ao banheiro e joguei água fria no rosto, tentando despertar, voltar à realidade. A mulher que me encarava no espelho parecia 10 anos mais velha, olheiras profundas, lábios rachados, rugas mais acentuadas. A dor envelhece. Preparei o café enquanto o sol terminava de nascer. Sentei-me à mesa da cozinha, envolvendo as mãos na caneca quente, deixando o vapor aquecer meu rosto. Hoje tive que acompanhar Robert ao advogado. Hoje o processo de resolução da herança do meu pai começaria oficialmente. Hoje eu precisava ser forte. Mas naquele momento, na quietude da minha cozinha, eu me permiti ser frágil. Eu me permiti sentir todo o peso da traição. Às 8 horas, liguei meu celular. Havia 15 mensagens do Ethan, de números diferentes. Não as abri. Apaguei todas, sem ler. Havia 5 chamadas perdidas da Chloe. Ignorei-as também. E havia uma mensagem de Robert, enviada às 7 da manhã. Bom dia, Carol. Espero que tenha descansado bem. Nos vemos às 10 horas. Vamos começar a resolver isso juntas. Seu irmão. Robert. Seu irmão. Essas 2 palavras me encheram de um calor estranho. Eu nunca tive irmãos. Sempre fui filha única. Mas agora eu tinha Robert, um homem que me protegia quando poderia ter me ignorado, que me ofereceu uma aliança quando poderia ter me visto como rival, que me chamava de irmã depois de me conhecer por apenas um dia. A família nem sempre vem do lugar esperado. Às vezes, ela surge das sombras de um depósito abandonado. Tomei banho, vesti minhas roupas mais apresentáveis, um vestido cinza escuro que eu guardava para ocasiões especiais e pentei o cabelo com cuidado. Precisava parecer digna. Precisava me sentir no controle, mesmo que por dentro eu fosse um caos. Às 9h30 peguei o ônibus para o centro da cidade, até o escritório do advogado. A viagem foi longa, o trânsito matinal intenso e barulhento, mas aproveitei esse tempo para me preparar mentalmente. Robert já estava me esperando do lado de fora do prédio quando cheguei. Ele vestia calças pretas e uma camisa branca, recém-passada. Parecia nervoso, mas determinado. Sorriu ao me ver aproximar. Pensei que você pudesse mudar de ideia. Balancei a cabeça negativamente. Não. Preciso fazer isso por mim, pela minha mãe, por todas as verdades que nunca foram ditas. Ele assentiu com a cabeça e me ofereceu o braço. Eu o aceitei e, juntos, entramos no prédio. O escritório ficava no 5º andar, paredes bege, diplomas emoldurados, estantes repletas de códigos jurídicos. O advogado era um homem na casa dos 50, com óculos de aros grossos e expressão séria. Seu nome era Javier. Ele nos cumprimentou com um aperto de mão formal e nos convidou a sentar em cadeiras de couro em frente à sua escrivaninha de madeira escura.
O Sr. Robert me explicou a situação básica por telefone, começou Javier, abrindo uma pasta grossa. Mas preciso que você me conte tudo desde o início. Cada detalhe é importante. Durante a hora seguinte, Robert e eu contamos tudo a ele: as famílias secretas do nosso pai, o testamento com a cláusula especial, o plano de Ethan para me destruir e ficar com a herança, as provas que Robert havia reunido, os documentos do depósito, tudo. Javier tomava notas meticulosamente, fazia perguntas específicas e pedia esclarecimentos. Seu rosto permanecia neutro, profissional, mas eu podia ver suas sobrancelhas se erguerem ocasionalmente diante dos detalhes mais chocantes. É complexo, mas administrável, disse Javier finalmente, fechando seu caderno. A cláusula no testamento é clara. Se conseguirmos provar que Ethan tentou desapropriar Carol por meio de engano, ele perde automaticamente qualquer direito à herança. As provas que Robert reuniu são sólidas: e-mails, mensagens de texto, transferências bancárias. Será o suficiente. Ele olhou diretamente para mim. Mas preciso lhe perguntar algo, Sra. Carol. A senhora está preparada para isso? Seguir um processo legal significa que seu filho enfrentará consequências, possivelmente acusações criminais. A senhora está preparada para isso? A pergunta me atingiu como um soco. Eu estava preparada para ver meu filho enfrentar acusações criminais? A mãe dentro de mim gritava que não, que deveríamos encontrar outra maneira, que eu deveria perdoá-lo. Mas a mulher que havia sido humilhada, traída e usada sabia que não havia outra escolha. Estou pronta, eu disse, e minha voz soou mais firme do que eu esperava. Meu filho tomou suas decisões. Agora ele precisa enfrentar as consequências. Javier acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Ele começou a explicar o processo legal. Primeiro, apresentaria as provas ao tabelião responsável pelo testamento. Em seguida, seria convocada uma audiência formal, na qual todos os herdeiros seriam intimados. Ethan teria a oportunidade de se defender, mas, com a quantidade de provas que Robert havia reunido, suas opções eram limitadas. Todo o processo levará entre 4 e 6 semanas, disse Javier, organizando os documentos em sua mesa. Mas posso afirmar agora, o resultado é quase certo. Ethan perderá seus direitos. A herança será dividida entre vocês dois. Robert e eu trocamos um olhar. Queremos fazer algo específico com esse dinheiro, eu disse. Não queremos ficar com tudo. Queremos criar um fundo para ajudar mães solteiras que trabalham limpando casas, dar-lhes bolsas de estudo para seus filhos, apoio financeiro, oportunidades. Javier tirou os óculos e olhou para nós com uma expressão que não havia demonstrado antes: respeito, até mesmo admiração. Isso é extraordinário. Posso ajudá-lo a estabelecer uma base legal, garantir que o dinheiro seja usado corretamente e que chegue a quem realmente precisa. Passamos mais uma hora discutindo os detalhes: qual seria o nome da fundação, como selecionaríamos os beneficiários, qual porcentagem do dinheiro seria destinada a bolsas de estudo e qual porcentagem ao apoio financeiro direto. Robert sugeriu que a fundação se chamasse Helena e Vitória em homenagem às nossas mães. Concordei com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Era perfeito. Nossas mães, que morreram desoladas e esquecidas, agora teriam um legado que ajudaria outras mulheres a evitar o mesmo destino. Quando saímos do escritório, já eram quase 2 da tarde. O sol brilhava forte e a cidade fervilhava de vida. Robert me convidou para comer alguma coisa. Encontramos um pequeno restaurante familiar a 2 quarteirões de distância, com mesas de plástico e um cardápio escrito à mão em um quadro negro. Pedimos sopa e refrigerantes. Comemos em silêncio por vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Você acha que nossas mães ficariam orgulhosas? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Robert largou a colher e olhou diretamente para mim. Acho que eles ficariam mais do que orgulhosos. Ficariam maravilhados. Os filhos deles, que cresceram separados, que nunca souberam da existência um do outro, se encontraram e decidiram transformar a dor em esperança. Isso é mais do que nosso pai fez em toda a sua vida. Ele tinha razão. Nosso pai passou décadas acumulando propriedades e segredos, construindo muros entre suas famílias. Nós, em menos de 24 horas, decidimos derrubar esses muros e usar seus recursos para construir algo melhor. Você está com medo da audiência? Perguntou Robert. Refleti sobre a pergunta com sinceridade.
Sim. Terei que ver Ethan cara a cara, ouvir suas justificativas, suas mentiras, vê-lo tentar manipular a todos como sempre fez. Mas também sei que preciso fazer isso não por vingança, mas por justiça, para encerrar este capítulo e seguir em frente. Robert assentiu lentamente. Estarei ao seu lado durante toda a audiência. Você não o enfrentará sozinha. Terminamos de comer e caminhamos pelo centro da cidade sem um destino específico. Passamos por lojas, parques e vendedores ambulantes. As pessoas circulavam ao nosso redor, cada uma vivendo sua própria história complexa. Sabe qual é a parte mais estranha de tudo isso? Perguntei enquanto estávamos sentados em um banco à sombra de uma árvore enorme. Se Ethan não tivesse sido tão ganancioso, se não tivesse me traído de uma forma tão cruel, eu nunca teria descoberto a verdade. Eu nunca teria ido àquele depósito. Eu nunca teria te conhecido. Robert soltou uma risada amarga. É irônico. A traição dele nos uniu. O plano dele para te destruir acabou criando algo que ele jamais imaginou, uma família de verdade. Ficamos ali sentadas por quase uma hora, apenas conversando, compartilhando memórias de nossas infâncias distintas, mas estranhamente semelhantes, as lutas de nossas mães, os sacrifícios, os momentos de fome e frio, os pequenos triunfos que celebrávamos como se fossem enormes. Descobrimos que tínhamos mais em comum do que apenas laços de sangue. As semanas seguintes foram uma correria de documentos legais, reuniões com Javier e preparativos para a audiência. Ethan tentou me contatar inúmeras vezes, mensagens de números novos, cartas deixadas na minha porta. Ele chegou a aparecer em frente ao meu prédio uma vez, mas eu não cedi. Robert tinha me dado um apito de emergência e o número de um amigo policial. Cada vez que Ethan se aproximava, nós documentávamos mais provas de assédio para o processo judicial. Chloe tentou uma tática diferente. Ela publicou uma história falsa nas redes sociais sobre como eu era uma mãe cruel que estava destruindo o próprio filho por causa de dinheiro. Alguns conhecidos me escreveram perguntando se era verdade. Expliquei a situação real. Alguns acreditaram em mim, outros ficaram do lado de Ethan. Aprendi que em momentos de crise descobrimos quem são nossos verdadeiros amigos e a lista era menor do que eu esperava. Mas também descobri novos aliados. Beatrice, a recepcionista do hotel, me visitou uma tarde. Ela trouxe biscoitos caseiros e chá. Sentamos na minha pequena sala de estar e ela chorou enquanto se desculpava por ter dado informações a Ethan meses atrás. Eu não sabia que ele usaria isso para te magoar, ela soluçou. Eu só pensei que ele estivesse interessado no avô dele. Eu a abracei e disse que não era culpa dela. Ela tinha sido tão vítima dos segredos do meu pai quanto qualquer um de nós. Na noite anterior à audiência, mal consegui dormir. Levantei 3 vezes para beber água. Verifiquei meu vestido cinza escuro 5 vezes para ter certeza de que estava limpo e passado. Mentalmente, ensaiei o que diria se me pedissem para falar. Às 4 da manhã, finalmente desisti e fiz café. Sentei-me junto à janela, observando a cidade despertar lentamente, o céu passando do preto ao cinza e depois ao laranja. Robert chegou às 8 para me buscar. Ele estava usando um terno escuro que parecia novo, provavelmente comprado especialmente para a ocasião. Pronto? Perguntou ele. Respirei fundo. Tão preparado quanto jamais estarei. A audiência ocorreu no prédio do cartório, uma construção antiga, porém elegante, no centro histórico. Entramos em uma sala ampla com paredes de madeira escura, cadeiras almofadadas e uma longa mesa onde o tabelião e os advogados se sentariam. Ethan já estava lá. Parecia abatido, com olheiras profundas e um terno amarrotado. Chloe estava ao lado dele, impecavelmente maquiada, mas com uma expressão tensa. Quando me viram, Ethan se levantou. Mãe, por favor, ele começou, mas seu advogado o interrompeu. Robert apertou meu ombro delicadamente e nos sentamos em lados opostos da sala. A divisão era clara, eles de um lado, nós do outro. O tabelião entrou, um homem mais velho, de cabelos completamente brancos e expressão severa. Sentou-se, examinou os documentos e iniciou a audiência. Durante as 2 horas seguintes, Javier apresentou todas as provas, os e-mails em que Ethan planejou minha humilhação, as transferências bancárias para investigadores particulares, as mensagens de texto entre ele e Chloe rindo da minha ingenuidade, o depoimento de Beatrice.
Estava tudo ali, exposto sob a luz fria da sala de audiências. O advogado de Ethan tentou argumentar que tudo não passou de um mal-entendido, que seu cliente estava apenas pesquisando a história da família, que um incidente no hotel foi uma falha de comunicação, mas seu argumento soou vazio diante da montanha de evidências. O tabelião escutou em silêncio, fazendo anotações ocasionais, com uma expressão indecifrável. Quando chegou a hora de as partes envolvidas falarem, Ethan se levantou. Eu só queria o que era meu, disse ele, com a voz trêmula, misturando raiva e desespero. Meu avô era rico e nós vivíamos na pobreza. Por quê? Porque ele acumulou tudo aquilo enquanto minha mãe limpava casas até ficar exausta. Eu tinha direito àquela fortuna. Eu precisava dela. Eu a merecia. Ele olhou diretamente para mim. E você, mãe, nunca teria feito nada com esse dinheiro. Teria desperdiçado com caridade ou simplesmente ficado parada. Eu ia fazer algo grandioso com ele. Eu me levantei, surpreendendo a mim mesma. Você tem razão em uma coisa, Ethan. Seu avô era rico e nos manteve na pobreza. Isso foi cruel e injusto. Mas a sua solução foi repetir a crueldade dele, mentir, manipular, usar as pessoas. Você se tornou ele. Minha voz embargou, mas continuei. Eu teria te dado qualquer coisa se você tivesse pedido. Qualquer coisa. Mas você escolheu me destruir em vez de confiar em mim. E essa escolha diz mais sobre quem você é do que jamais dirá sobre quem foi seu avô. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ethan afundou na cadeira, com a cabeça entre as mãos. Chloe chorava em silêncio. O tabelião fechou a pasta com um som seco. Já ouvi o suficiente. As provas são claras. Ethan Hernandes violou a cláusula do testamento que proíbe fraude entre herdeiros. Portanto, ele perde todos os direitos à herança de Arthur Ruiz. A totalidade da herança será dividida entre os herdeiros legítimos restantes, Carol Ruiz e Robert Ruiz. Ele bateu o martelo de madeira na mesa. Esta audiência está encerrada. Saímos do cartório para a luz brilhante do sol, que parecia estranhamente alegre. Robert me abraçou forte na calçada. Você conseguiu. Você o enfrentou e venceu. Mas eu não me senti vitorioso. Senti um vazio. Claro, eu havia vencido a batalha legal, mas havia perdido meu filho. Vamos transformar essa dor em algo belo, disse Robert, como se pudesse ler meus pensamentos. Vamos ajudar tantas famílias que seu filho jamais poderá pagar o bem que fazemos. 6 meses depois, a Fundação Helena e Vitória foi oficialmente inaugurada. Tínhamos vendido as 5 propriedades por um total de $820 mil. Doamos $50 mil para Beatrice, que chorou por uma hora quando lhe entregamos o cheque. O restante dividimos, uma parte para garantirmos nosso futuro e a maior parte para a fundação. No primeiro ano, concedemos 30 bolsas de estudo integrais para filhos de trabalhadoras domésticas. Ajudamos 50 mães com o pagamento emergencial do aluguel. Financiamos 3 pequenos negócios para mulheres que queriam parar de limpar casas de outras pessoas. Nunca mais falei com o Ethan. Ouvi dizer que ele e a Chloe se divorciaram 6 meses depois da audiência, que ele se mudou para outra cidade e que está no emprego que paga mal. Uma parte de mim ainda dói quando penso nele. Ele é meu filho. Esse amor não se apaga completamente. Mas aprendi que amar alguém não significa deixar que essa pessoa te destrua. Às vezes, o amor mais difícil é aquele que se pratica à distância. Robert se tornou minha verdadeira família. Jantamos juntos todos os domingos. Comemoramos aniversários. Choramos nos aniversários da morte de nossas mães. E trabalhamos juntos na fundação, entrevistando famílias, distribuindo bolsas de estudo, vendo o dinheiro sujo do nosso pai finalmente fazer algum bem no mundo. Um dia, enquanto analisávamos candidaturas no meu pequeno apartamento, Robert me disse algo que nunca vou esquecer. Nosso pai nos ensinou como não viver. Ele nos mostrou o caminho errado com tanta clareza que não tivemos escolha a não ser trilhar o caminho oposto. Dessa forma distorcida, ele nos deu um presente, a certeza de que tipo de pessoa não queríamos ser. Ele tinha razão. Eu não queria ser como meu pai, acumulando segredos e construindo impérios sobre mentiras. Eu não queria ser como meu filho, destruindo os outros por ganância. Eu queria ser como minha mãe,
como a mãe de Robert, mulheres que trabalharam até a exaustão para dar aos filhos uma vida melhor. Hoje, 3 anos depois daquela tarde no hotel onde meu mundo desabou, olho para trás e vejo o caminho com clareza. A dor foi real. A traição foi devastadora. Mas daquela cinza surgiu algo inesperado, uma irmandade com um homem que deveria ter sido um estranho, mas se tornou minha âncora, uma fundação que carrega os nomes de 2 mulheres esquecidas e agora ajuda centenas, e uma versão de mim mesma mais forte, mais sábia e finalmente livre das mentiras que definiram minha família por gerações. Meu filho me deixou sem um tostão em um hotel de luxo, mas uma recepcionista idosa me deu um envelope que mudou minha vida. Dentro dele não havia apenas a chave de um depósito, era a chave para a verdade. E embora essa verdade tenha me despedaçado, também me libertou. Agora caminho pelo mundo sem o peso de segredos que não me pertenciam, sem a ilusão de uma família perfeita que nunca existiu, apenas com a realidade imperfeita, porém honesta, de quem sou e do que escolho fazer com o tempo que me resta. E isso, descobri, vale mais do que qualquer herança.